Olá, bom dia. Sejam muito bem-vindos a mais uma edição do Jornal Toda Hora. Pelo horário de Brasília, o relógio marca 11 horas pontualmente e você fica muito bem informado a partir de agora. E olha só, os gastos de início de ano já começaram e os motoristas, por exemplo, podem preparar o bolso para o pagamento do IPVA de 2025. Os estados já divulgaram a agenda de pagamentos e descontos. Vamos ver. Começou a cobrança do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores, o IPVA de 2025. Os motoristas de todo o Brasil devem fazer a consulta pela unidade federativa. Cada estado divulgou a agenda de pagamentos, junto das regras para que o motorista saiba se está na cota de isenção ou se recebe algum desconto no tributo. Os motoristas podem fazer a consulta para saber dos calendários, alíquotas, descontos e formas de pagamento do tributo, obrigatório para a maioria dos veículos em circulação no país. O cálculo do imposto varia de estado para estado, com alíquota girando entre 1% e 4%. Com ela em mãos, você precisa multiplicar pelo valor venal do automóvel, disponível em uma tabela da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas, a FIPE. Com isso, a alíquota é maior para modelos mais novos e diminui com o passar dos anos. O valor do IPVA é dividido e 40% vai para o governo do estado, 40% para o municipal e 20% vai para o Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica. O uso estadual e municipal não está mais ligado às rodovias e cada um aponta o destino da verba nas áreas que considerar necessário. E o governo precisa ajustar as contas. Uma das principais medidas anunciadas até hoje foi um reajuste menor do salário mínimo. A intenção até o momento é conferir as contas da Previdência para saber se tudo está certo ou se dá para enxugar os gastos. O INSS anunciou a revisão de aproximadamente 802 mil aposentadorias por invalidez, agora chamadas de aposentadorias por incapacidade permanente. O procedimento previsto em lei vai ser direcionado aos beneficiários que não realizam perícia médica há mais de 2 anos. Com isso, o governo federal pretende reduzir despesas com benefícios pagos de forma indevida. A expectativa é de uma economia de 10 bilhões de reais com corte de pagamentos irregulares. Apesar da medida, o INSS ainda não divulgou a data oficial para o início das convocações, com previsão para começar em março. Os convocados vão ser informados por diferentes canais, incluindo mensagens no extrato bancário, site ou aplicativo Meu INSS. Antes disso, o Instituto deve publicar as regras detalhadas do processo, como ocorreu em 2024 com revisões do auxílio-doença e do BPC. Entre agosto e dezembro de 2024, o pente fino no auxílio-doença levou à realização de quase 600 mil perícias e foram canceladas mais de 300 mil benefícios. Além disso, cerca de 7% dos auxílios foram convertidos em aposentadorias por invalidez. Os segurados chamados para revisão devem agendar uma perícia médica por meio do site ou aplicativo Meu INSS ou pela central de atendimento, telefone 135. Se houver corte do benefício, o segurado pode recorrer ao INSS ou entrar em ação judicial. É importante apresentar documentos atualizados que comprovem a incapacidade, como laudos médicos, exames e atestados com classificação internacional de doenças, chamada também de CID. A legislação protege determinados grupos de segurados, como aqueles com mais de 55 anos que recebem um benefício há pelo menos 15 anos, pessoas acima de 60 anos, conforme o Estatuto do Idoso, e aposentados por incapacidade permanente devido ao HIV. O benefício de prestação continuada, que paga um salário mínimo a idosos e pessoas com deficiência de baixa renda, também estão sob análise. É estimado que os pagamentos indevidos do BPC representem um custo superior a 14 bilhões de reais por ano. Para 2025, o orçamento do BPC deve alcançar mais de 118 bilhões. Aproximadamente 1 em cada 3 das concessões é dada por decisões judiciais. O Brasil fechou 2024 com quase 18 milhões de emissões da nova identidade nacional. A primeira via do documento é gratuita e possibilita um acesso mais seguro aos mais de 4.500 serviços digitais. Acompanhe.
A nova identidade busca reduzir fraudes, melhorar cadastros administrativos e qualificar o acesso a serviços públicos digitais. Nos últimos 12 meses, foram emitidas 14.900.000 documentos. Com isso, o país fechou o ano com um total de 17 milhões de novos registros. Uma das principais inovações é o Padrão Nacional e Número Único, o CPF. Todas as pessoas têm até 2032 para fazer a troca do documento. A primeira via é gratuita para todos. A CIN é emitida em todos os estados. Para fazer, é necessário levar certidão de nascimento ou de casamento. Minas Gerais lidera o número de emissões entre as unidades da federação, com mais de 2 milhões de documentos de identidade. O estado é seguido pelo Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro e São Paulo. Os mais jovens também lideram na emissão do documento. A nova carteira pode contemplar símbolos internacionais que identificam pessoas com deficiência visual e auditiva, transtorno do espectro autista e pessoas com deficiência intelectual, medidas importantes para ajudar a consolidar direitos. E o jogador Rodrigo Garro, do Corinthians, foi indiciado por homicídio culposo por atropelamento de um motociclista na Argentina. O atleta foi liberado e já pode se reapresentar hoje no CT do Corinthians para o início da pré-temporada. Durante a audiência, o Ministério Público da Argentina reconheceu que a quantidade de álcool presente no sangue do atleta era mínimo e não viu como agravante. Garro prestou depoimento no dia do acidente e esteve presente no julgamento do caso. O atleta foi indiciado por homicídio culposo, mas está liberado para se reapresentar ao Corinthians para início da pré-temporada. As investigações do acidente seguem em andamento e o jogador ainda pode pegar de 3 a 6 anos de prisão se for declarado culpado. No momento, Garro está proibido de dirigir qualquer tipo de veículo. E essa edição fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia. Às 11h30, Tabata Porte volta no Redação Hit para trazer mais notícias para você. Até mais.